Ante de tudo, agradeço ao deputado Dr. Jaziel, que convocou esta audiência pública, que é de suma importância, pois trata de um tema que diz respeito a todos nós, usuários da língua portuguesa. A língua é o primeiro signo de identidade de uma nação. Tratar de coisas relativas à língua diz respeito a todos nós, seja qual for o nosso ofício. Então, agradeço, deputado Dr. Jaziel, por trazer este assunto à baila. E parabenizo, como dizia, os parlamentares aqui presentes, porque mostram interesse por este tema tão candente, digamos assim. E lastimo profundamente que esta audiência pública não esteja abarrotada de parlamentares. É tão importante o tema de que vamos tratar aqui, embora possa não parecer à primeira vista, que o ideal seria que muitos deputados mais estivessem presentes. Então, lastimo a ausência, parabenizo a presença e, entre as ausências lastimáveis, eu não posso deixar de consignar a da Academia Brasileira de Letras, que foi convidada a participar desta audiência pública, tentou, nos escaninhos da Câmara, adiá-la ou cancelá-la, fez uma reunião sem o contraditório. Esta era a oportunidade de os representantes da ABL colocarem aqui a sua posição, as objeções que serão feitas a este acordo, a este pseudo-acordo ortográfico que um grande professor português, Vasco Graça Moura, chamava, naquele delicioso sotaque, de chorrilho das neiras. Ou seja, em Portugal a reação é muito mais efetiva a este desacordo, e nós vamos ver aqui, com demonstrações cabais, que ele é equivocado nos seus falsos princípios, ele é errôneo nos instrumentos de que se vale e é catastrófico nos resultados. O resultado prático mais tangível é a multiplicação das diferenças que o acordo pretendia eliminar. Então, assim, é lastimável que a ABL não tenha querido, primeiro, tenha se movimentado no sentido de adiar, postergar esta audiência. Segundo, não tenha mandado um dos seus representantes a esta casa para discutir conosco. Nós vamos debater ideias e não pessoas, então é uma lástima. Quero crer que eles não estejam agora numa conferência no Mausoléu dos Imortais, que é um oxímoron, como se diz em português, é um conceito que usa de duas palavras contraditórias para expressar algo. Os imortais, por definição, não morreriam, mas há o Mausoléu da Academia. Quero crer que eles não estejam agora lá discutindo, porque deviam estar aqui. Era a responsabilidade deles estarem presentes aqui. E começo por dizer o seguinte: a língua não é propriedade de meia dúzia de gramáticos que entram, de repente, num consultório, num escritório, e decidem que, a partir de amanhã, tais ou quais palavras se acentuarão assim ou assado, tais ou quais verbos se flexionarão assim ou assado. Não, a língua não se muda por decreto. A língua é propriedade dos usuários, ou seja, dos falantes e escreventes, que ela tem uma circunscrição geográfica, num certo sentido, porque está num país, no caso da língua portuguesa são vários países, mas tem uma circunscrição de alma, anímica. O português, ser e estar em português, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é ter capacidades expressivas elevadíssimas. Então, lastimo, como eu disse, essa ausência da ABL nesta audiência pública. O imortal, que é o acadêmico, que foi o patrocinador deste acordo, o senhor Evanildo Bechara, ele poderia vir cá. Um dos argumentos que me chegou e que me causou uma certa vergonha alheia era de que ele era uma pessoa avançada em anos, idoso. Ora, tenho aqui ao meu lado o ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, que, como vocês podem ver, também não é um jovem. A professora Amine, também uma idosa, respeitável. Então, isto não é argumento que se apresente. Então, este acordo, ele é, como dizem quase todos os grandes especialistas, quer no Brasil, quer em Portugal, um equívoco. Um equívoco. Ele foi levado adiante sem o consenso, um consenso pelo menos razoável entre os especialistas da língua. E aqui vale fazer um parêntese, que é o seguinte: no Brasil sempre oscilamos entre dois extremos. Uma espécie de vale tudo,
né, e um rigor excessivo. Na gramática também foi assim. Este acordo ortográfico, ele parece ter sido parido. O professor Sérgio Pachá vai fazer uma exposição aqui sumária de como ele veio à luz no começo deste século em que estamos, e a professora Mini vai mostrar os seus antepassados do final do século passado, né, os seus antepassados teoréticos, digamos assim, e creio que ao final aqui desta audiência pública não restará dúvida de que estamos diante de algo que precisa ser revogado ontem, e diz respeito a cada um de nós. Hoje, os professores de português ensinam muitas vezes coisas que têm regras praticamente incompreensíveis. O hífen, por exemplo. Compreender o hífen, a regra nova do hífen, eu reputo que é algo mais difícil do que entender quais seriam as operações da Santíssima Trindade no para além do mundo. Né? É muito difícil, é confuso, é abstruso. Né? Nós vamos trazer aqui exemplos. Então, dito isto ao modo de preâmbulo, alguém poderia perguntar, porque eu estou aqui na condição de cidadão brasileiro, né, e de escritor. Aqui tem ao lado uma autoridade e ali adiante outra autoridade. Mas, de alguma maneira, como cidadão e usuário da língua, eu sou portador de certa autoridade também. E qual seria? Eu lembro que a palavra autoridade provém do latim auctoritas, que por sua vez provém de auctor, que provém de um verbo audere, que significa fazer crescer. Autoridade é o que faz crescer. E como é que uma autoridade faz algo crescer? Participando verdades, né? Ter autoridade é ser partícipe da verdade. Se um professor de matemática chega em sala de aula e diz a seus alunos do ensino básico que 2 mais 2 é igual a 23, não tem autoridade nenhuma. Então, a autoridade com que eu falo aqui é a autoridade de um simples escritor, usuário do idioma, conhecedor da nossa tradição literária que remonta à Idade Média e, portanto, ciente de que uma língua não se muda nem por decreto e nem por uma espécie de conluio na calada da noite entre gramáticos que, né, na verdade, até um dia antes não queriam esta coisa. Este desacordo ortográfico, nós poderemos aqui, depois, se for o caso de responder alguma indagação, nós poderemos apresentar um sem número de exemplos práticos. Mas, no meu caso, eu vim aqui fazer uma exortação, né, a um exame de consciência. Os senhores parlamentares, vossas excelências, fazem leis, lidam com o idioma, precisam usar de palavras e conceitos. As palavras não são coisas descarnadas, elas são portadoras de conceitos, né? E a lei é esta regra. Hoje nós temos aquela, né, vossas excelências devem ter essa experiência com tantas pessoas que pedem verbas para algum projeto ou outro, né? E muitas vezes nós temos a impressão de que a lei, em sentido geral, é fruto apenas da pressão de grupos a parlamentares que fazem um projeto de lei e aquilo é votado, etc. No contexto em que nós estamos abordando o conceito de lei aqui, estamos a dizer que a lei é uma regra, não da vontade de indivíduos, mas da reta razão orientada ao bem comum. Então, a lei é da razão, não é da vontade. E se for da vontade, tem que ser da vontade enquanto apetite racional. Eu quero algo porque me parece bom. Vossas excelências estão aqui presentes porque, sob algum aspecto, estar presente aqui vos pareceu algo bom, em algum sentido. A vontade tem o bem como apetite. Então, isto aqui, que a princípio poderia parecer não ter nada a ver com este desacordo ortográfico, né, por cuja revogação imediata nós pugnamos, tem tudo a ver, tudo a ver. E falamos aqui não só em nome dos brasileiros. Hoje, agora, neste exato momento, saibam vossas excelências que em Portugal há uma audiência enorme agora, por conta deste evento que está acontecendo aqui e agora. Grandes gramáticos, grandes escritores, grandes linguistas em Portugal estão com os olhos voltados para o Brasil neste exato momento, porque estamos falando de uma coisa que não tem proprietários políticos, né? A língua não é uma propriedade política, né?
Ela é própria, né? Proprium é uma categoria aristotélica. A língua é propriedade dos seus usuários e o gramático, como eu disse no início, não é alguém que inventa regras. Ele lida com fatos da linguagem já consignados. A regra gramatical só pode ser comparada à lei civil por analogia, né? Porque a lei civil obriga, pode até às vezes não obrigar a consciência se for uma lei iníqua, mas obriga os cidadãos à sua observância. A norma gramatical tem um caráter de lei analógico. Ela indica a índole do idioma, registra os falares, os modos de escrever, e por isso tem como abonadores os grandes do próprio idioma. Então, um gramático que pense que Camões nada tem a ver com o seu ofício, digamos o português claro, é um pateta. É um pateta invernizado, ilustrado. Né? A tradição literária tem tudo a ver com a gramática e nós somos herdeiros. Nós recebemos isto, a língua como herança, e devemos passá-la adiante. É por isso que eu digo a vossas excelências que, se possível, passem a colegas seus a importância deste tema, a importância de isto ser revisado. A lei, o decreto, que foi o decreto do final de 2008, por cujo intermédio a lei, entre aspas, né, da nova ortografia passaria a ser aplicada no Brasil. Esse decreto ele previa, a princípio, corrija-me aí a professora Mini se eu estiver errado, a entrada em vigor em 2009, depois passou-se a 2012, em alguns lugares a 2015, países da comunidade lusófona não estão nem aí para essa porcaria, Angola não... Um país importantíssimo, nosso co-irmão anímico na África, não está nem aí para esse acordo. Então, alguém até poderia alegar o seguinte, não vamos mudar isto agora, porque já se criou o costume. A lei já se tornou consuetudinária, ou seja, já está no costume. Ora, qualquer bom leitor de Aristóteles sabe que uma lei, para entrar no costume, precisa de 2 ou 3 gerações. Essa pseudo-lei do acordo não entrou em costume nenhum. Né? Muitos não aplicam porque até não sabem, né? Porque alguns dos seus conceitos não têm o menor sentido. Lógico, ontológico, metafísico, enfim, é uma congere de barbaridade. Então, por isso eu lamento profundamente a defecção da ABL hoje aqui, né? A ausência dela hoje aqui, porque teríamos a oportunidade única de um debate. O que a ABL sugeriu foi o seguinte, olha, deixemos-los falar e depois nós vamos fazer a nossa audiência para explicar os nossos motivos, né? Como eu não julgo o coração alheio, né? Mas isso me parece que era para saber o que nós falaríamos, né? Mas acontece que o que nós falaremos não é nem 1% do que ainda viremos a falar numa terceira audiência, se houver, né? Então, assim, é lamentável, porque a Academia Brasileira de Letras ela é uma entidade privada, né? Machado de Assis revira-se lá no mausoléu dos imortais agora com esta coisa que é um absurdo. É um absurdo. Então, que fique registrado, já que está sendo gravado, representantes da Academia Brasileira de Letras, não deixem de manifestar-se e, por favor, coloquem-se aqui diante de pessoas que são autoridades na língua também, né, para finalmente apresentarem o mínimo de razões. Termino aqui esta minha exposição, esta minha participação na audiência pública, que eu reputo de suma importância, discordando da embaixadora Márcia Donet, e eu lembro o seguinte, discórdia não é divergência, discórdia é um desacordo entre corações, divergência é a defesa de tópicos distintos pelas inteligências. Então, eu permito-me divergir, começo por dizer o seguinte, só se retifica o que era bom e estragou. Este acordo está bom para ir para o ferro velho, e não para ser retificado. Então, assim, digo isto com certa pena de coração, mas porque, ao ler os tópicos intrinsecamente indefensáveis, a conclusão que se impõe é que realmente é algo que foi concebido não por motivos gramaticais, linguísticos, e sim por motivos diplomáticos, políticos. E a diplomacia, embora seja de suma importância, não é a instância decisória de questões relativas à linguagem. A embaixadora disse-nos aqui, com razão, que o acordo não é perfeito. O que é perfeito? Vamos pensar.
Perfeito é aquilo que, para ser o que é, não lhe falta nada. Perfectum, né? É o que está completamente feito. Né? Está feito de maneira tal que não há nada que se lhe possa objetar. Não é o caso do acordo. Não é que ele não seja perfeito, ele é uma congérie de imperfeições. E, com relação a esta suposta unidade anímica, que viria por uma unidade suposta também gráfica, eu contraponho a isto uma coisa de uma evidência absoluta. O escritor José Saramago, que foi prêmio Nobel de Literatura, vendeu no Brasil milhões de exemplares, vendeu muito mais do que em Portugal, e, para quem não sabe, havia um contrato dele com a Companhia das Letras, segundo o qual a grafia a ser usada no Brasil era portuguesa. E nunca deixou de vender o que vendeu com a grafia portuguesa, e não a brasileira. Então, na verdade, vale dizer o seguinte: a sintaxe está para a grafia, assim como a alma está para o corpo. Não podemos mudar uma língua pelo corpo só. Tá? Ou, se o fazemos, acabamos por atingir a alma. Então, esta língua não é propriedade das autoridades contemporâneas. Ela é propriedade de todos os que nela se expressaram grandemente. Camões, Bocage, Machado de Assis. Aqui ou ali, né, a quem ou além-mar, esses homens que elevaram este idioma ao cume das suas possibilidades expressivas. Então, não é esta premissa de que haverá uma espécie de concórdia ou de acordo político, diplomático entre os povos, porque esta ou aquela palavra, por tradição local, é desconhecida do outro povo que não o nosso. Este argumento não me parece, e repito, embaixadora, que isto aqui apenas é uma divergência e não uma discórdia, ele não me parece consistente. Né? A língua não é propriedade nossa. Cada palavra tem uma história única, imutável, né? E pode ser tocada por razões objetivas, gramaticais, etc., mas não por decisões políticas ou por canetadas. Benito Mussolini, na Itália fascista, só para encerrar, ele tentou proibir algumas palavras que ele considerava estrangeiras no italiano. Então, assim, não é a instância diplomática nem a política que decidem as questões relativas à linguagem. Né? São os gramáticos. Nisto eles são a autoridade máxima. Então, como diria algum latino, né, quando um gramático competente diz causa finita est, acabou a conversa, porque ele é uma autoridade no assunto. Então, não mudemos as coisas sem a participação dos excelentes, porque as coisas são o que são em relação ao seu grau máximo. Então, é o grau máximo que dá a medida dos outros graus numa ordem de coisas. Então, só para registrar, termino as minhas considerações aqui finais, ressaltando, e falo para os meus amigos da Além-Mar também, né, revoguemos e não retifiquemos, revoguemos por completo, e depois se poderá ver, né, com especialistas num consenso, o que se pode fazer para uma melhora efetiva. Muito obrigado, meus caros. E eu gostaria apenas de dizer umas poucas coisas, evidentemente, relacionadas com a questão de que nós estamos a tratar, que é a pressuposição, a crença de que a ortografia de uma língua tem que ser idêntica em todos os lugares onde ela é falada. Isto é uma falácia. É uma falácia desmentida pelos fatos, por fatos que estão a acontecer neste momento em que nós estamos aqui. Eu morei 15 anos nos Estados Unidos. Nesses 15 anos, eu li inglês diariamente, nos jornais, em livros, em outros lugares. E eu também sempre estive a par de coisas que se escrevem na Inglaterra em inglês. E eu notei que há várias diferenças na grafia de vocábulos entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Mas isso jamais impediu que um inglês entendesse o americano, um americano entendesse o inglês e que o turco entendesse os dois. Quer dizer, isto é uma alegação absolutamente frívola, para não dizermos falaz. Esta questão, esta
Eu ia dizer ideia fixa, mas eu me contenho e digo com uma ponta de ironia. Este ideal da unificação das grafias de Portugal e do Brasil vem de longe. Nós tivemos, ao longo do século passado, do século XX, 5 ou 6 tentativas de unificar a ortografia do Brasil e de Portugal. A mais notória foi a de 1945, que imprimia a ortografia das palavras no Brasil um cunho eminentemente europeu. Mas me dirão agora, não é a mesma língua? É. Mas não é a mesma fonologia. Obviamente, todos sabem, nós brasileiros falamos a nossa língua materna diversamente da maneira como nossos irmãos portugueses falam a língua materna deles, que é a mesma. Então, por exemplo, querer grafar, suponhamos, o adjetivo irônico em Portugal, irônico no Brasil, da mesma maneira, não faz sentido, porque os portugueses naturalmente abrem esta vogal tônica nasal, aqui no caso, um O seguido de uma consoante nasal, o N. Eles grafam irônico e nós grafamos irônico e todos nos entendemos. Bom, eu estou dando este exemplo, haveria muitos outros. E nada disso alguma vez impediu a mútua compreensão de português e brasileiro. As diferenças da fala, as diferenças da maneira como nós construímos as nossas frases, as palavras que nós empregamos e assim por diante, nunca foram problema algum para nós. E isto vale também para a escrita. A ortografia de 1945, de que eu falava há pouco, que era uma ortografia basicamente portuguesa, tentaram impô-la aqui e não deu certo. Os jornais não tomaram conhecimento, as editoras não tomaram conhecimento, os professores, eu não sei o que faziam nas salas de aula, o que eu sei é que em 1951 ela foi revogada pelo presidente Getúlio Vargas, antes mesmo de ter entrado em uso, embora fosse lei. Isso para dizer que ortografias também se revogam. De modo que isso tudo que eu estou dizendo assim, à guisa de ilustração, é para deixar bem claro que nunca, jamais houve necessidade de unificar-se a ortografia em pequenos pontos, ou que fossem mais do que pequenos, não é o caso. E, no entanto, isto foi feito. O aumento das diferenças veio exatamente com este mal-sinado acordo ortográfico destinado a unificar a ortografia da língua portuguesa. Então, os números que eu vou ler aqui são de um ensaio escrito por uma linguista portuguesa que realizou uma pesquisa exaustiva. Antes de entrar em vigor o acordo ortográfico de 1990, havia em Portugal 2.691 palavras grafadas diferentemente da maneira como as grafamos no Brasil, como as escrevemos no Brasil. E havia, a partir da adoção deste acordo, passou a haver essas 1.691 palavras que eu já mencionei, mais 1.235 palavras que eram iguais e se tornaram diferentes em Portugal, e mais 200 palavras que mudaram inteiramente em Portugal. Total, 4.126 palavras passaram a ser grafadas diversamente em Portugal, exatamente a partir do momento que os portugueses adotaram
o AO90, o mal-sinado acordo destinado a unificar as ortografias. Eu acho que eu não preciso levar adiante este meu arrazoado. Direi mais apenas uma palavra rápida sobre disparates introduzidos no uso do hífen em palavras compostas. O que faz o hífen numa palavra composta? Como pé de moleque, por exemplo. Mostra que nós temos aqui, no caso, 3 sintagmas, 2 palavras nocionais, pé e moleque, um sintagma conectivo, de, nas quais as 2 palavras nocionais, pé e moleque, perderam o seu sentido próprio, metaforicamente adquiriram outro sentido. Elas perderam o seu sentido próprio, repito, e metaforicamente adquiriram um outro sentido. Um pé de moleque não se refere à extremidade do membro inferior de um garoto negro. É um doce que todo mundo conhece, não é? Feito com açúcar, amendoim e não sei mais o quê. Pois bem, pé de moleque, constituindo uma unidade de significado, ou seja, uma palavra composta, 2 significantes soldados por uma preposição, era grafado com hífen, obviamente. A mesma coisa guarda-chuva. A mesma coisa baba de moça, que é um doce. A mesma coisa barba de bode, que é uma variedade de relva. Eu via quando era criança, nunca mais vi. A mesma coisa baba de boi, que é um frutinho. Eu não sei se alguém ainda conhece, porque isso também eu acho que já saiu de circulação. Mas o fato é que essas palavras todas, pela mesmíssima razão, eram grafadas com hífen, porque eram nomes compostos da mesma maneira. O que fez o acordo, o AO90, decidiu o seguinte: se é planta, tem hífen. Agora, se não é planta ou coisa viva, aí não tem. Então, por causa disso, por exemplo, baba de boi, que é um coquinho, continua com hífen. Agora, pé de moleque, que também se come, perdeu o hífen porque não vive. A mesma coisa para barba de bode, é planta, então tem hífen. E baba de moça? É baba também, mas não tem hífen porque é de moça, e não é de moça, é doce. Então, bom, isto é o acordo de 1990 que nos impingiram à força. Por quê? Porque, como eu dizia há pouco, esta coisa esteve adormecida durante cerca de 10 anos nas gavetas do mundo. Até que, na própria Academia Brasileira de Letras, onde eu trabalhei por 7 anos como lexicógrafo, e principalmente como uma pessoa que diariamente respondia às consultas de língua portuguesa dirigidas à instituição, um belo dia subiu ao poder acadêmico um acadêmico que não entendia absolutamente nada de linguística, de gramática, de sistemas ortográficos, de filologia portuguesa, absolutamente nada. Ele era um homem de letras que escrevia aquele tipo de literatura, enfim, que não é propriamente linguística portuguesa ou linguística românica ou linguística geral. Mas como ele era um homem também muito interessado em fazer a instituição e seu presidente conhecidos do grande público, era necessário que se falasse do presidente da instituição, não necessariamente nesta ordem, mas preferencialmente, na mídia, na grande imprensa, na televisão, etc. e tal. E que faz ele? Fez a coisa certa, contratou um jornalista com grande traquejo para realizar esta nobre missão. E que faz esse jornalista? O que esperava que ele fizesse? Saiu por todos os cantos da BL atrás de coisas que dessem ensejo a que pusesse a BL nas manchetes, ou pelo menos numa nota de canto esquerdo da primeira página. E nisto ele ouviu dizer que havia
Isso que eu estou relatando agora foi me relatado pela própria pessoa, pelo herói da história. Ele ouviu dizer que havia este projeto de unificação da língua portuguesa. Aí ele correu ao novel presidente, a quem servia, e disse: meu presidente, acabo de descobrir um meio de não tirar mais a ABL da mídia. Nós vamos unificar a ortografia portuguesa. O presidente comprou a ideia na hora, é claro. E aí sucedeu uma coisa muito curiosa, que eu chamaria, a falta de melhor palavra, ou talvez até haja melhores palavras, mas por razões bastante compreensíveis eu chamarei apenas de metamorfose. Ocorreu uma metamorfose curiosíssima. O acadêmico Evanildo Bechara, que dos 40 acadêmicos era o único que tinha competência formal para falar, entre outras coisas, de sistemas ortográficos, talvez uns 10 ou 12 meses antes de ocorrer o fenômeno que eu mencionei há pouco, do jornalista que correu com a ideia genial, o acadêmico Bechara disse-me a mim um dia que conversávamos sobre o tal projeto: Deus nos livre daquela bomba. São palavras textuais. Vou repetir: Deus nos livre daquela bomba. Pois bem, no momento que o novo presidente comprou a ideia genial de unificar a ortografia portuguesa, o Bechara, que era o único acadêmico com plena competência para saber que não unificava coisíssima nenhuma, se transformou simplesmente em garota propaganda do novo sistema ortográfico. Rapidamente escreveu um livrinho, Como Escrever na Nova Ortografia, e finalmente entregou-se à nobre missão de persuadir o presidente da academia a dispensar os serviços do lexicógrafo-chefe, porque, segundo ele, não havia correspondência entre o custo e o benefício, ou seja, o salário que pagavam ao lexicógrafo-chefe e o benefício que do trabalho dele provinha à instituição, e assim foi feito. Com isto, eu termino esta minha exposição, simplesmente quis situá-los no modo como entrou em vigor e nas razões nada ortográficas pelas quais este mostrengo entrou em vigor. E, dentro dessa nobilíssima iniciativa da Câmara dos Deputados de pôr cobro a este abuso, eu já me comprometi a enviar todo o material que eu tenho a este respeito, inclusive muita coisa de Portugal, de reações de grandes intelectuais e escritores portugueses com os quais eu estou em constante contato, e ao longo de 10 anos eu colecionei muita coisa, de modo que eu pretendo fazer um dossiê sobre este mostrengo, conhecido por AO 90, e pôr nas mãos de quem de direito que dará o destino que lhe parecer melhor. Agradeço de coração ao senhor deputado e aos presentes que estão aqui, para dizer que a unidade de uma língua não é feita nem pela unidade da ortografia, das maneiras de grafar as palavras, nem pela unidade das palavras usuais do léxico, do mesmo léxico, para designar as mesmas coisas. A unidade de uma língua é uma coisa muito diferente e muito maior do que estes pormenores. E a unidade da língua portuguesa é uma realidade que existe. Eu não preciso prová-la porque, como diriam o escolástico, evidência non probatur. Um fato evidente não carece de prova. E basta abrir um livro escrito em Portugal, haverá palavras que não conhece, tudo bem, mas eu, quando me pus a ler os contos gauchescos, e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto, que é um escritor tão brasileiro quanto eu precisei ao dicionário constantemente. E nem por isso achei que aquilo era outra língua. Não, era a variante gaúcha do português, escrito por um escritor de enorme talento. E, então, uma coisa é a unidade da língua, outra coisa é a divergência pontual em determinados pontos de representar esta língua por escrito, que, com todo respeito, eu considero absolutamente irrelevantes os argumentos apresentados pela embaixadora Márcia Abreu a respeito de manter esta
aberrante ortografia do acordo de 90 para manter a unidade portuguesa. Nada a ver uma coisa com a outra. Muito obrigado. Essa é a proposta que eu fiz numa palestra na Feira do Livro em Ribeirão Preto, e que eu proponho a revogação do acordo e coloco os pontos mais explicativos do caos, do descaso com que esse texto foi redigido. Eu sou contra o acordo pelo seu aspecto formal e de conteúdo, pelo prejuízo, pelo desconcerto na sala de aula, no desconcerto da atividade profissional do professor, além dos desacertos evidentes e inaceitáveis do texto escrito do novo acordo. Então, o ponto principal é que o acordo privilegia o critério fonético em detrimento do etimológico. Ou seja, é o critério da pronúncia que justifica a existência de grafias duplas. Como professora, eu direi, preste atenção, é o critério da pronúncia que justifica a existência de grafias duplas. Partindo dessa lição, façamos a reflexão. Em algumas poucas palavras oxítonas terminadas em, por ser articulada nas pronúncias cultas, ora como aberta, ora como fechada, admite tanto o acento agudo como o circunflexo. Pois bem, nós tínhamos guichê, eles tinham guiché. Nós tínhamos bebê, eles tinham bebé. Ambas permanecem. Tênis e tênis. Nós tínhamos tênis, eles tinham tênis. E assim, bônus, nós, bônus, eles. As duas permanecem. Por quê? Respeitando a regra de a grafia é dupla, porque há diferença de pronúncia. Portugal falava fechado e nós abertos. Depois, leva acento agudo ou circunflexo, as proparoxítonas, conforme o seu timbre é, respectivamente, aberto ou fechado. Então, é a mesma coisa. Então, seguindo o que propuseram, ficam as duas. Depois, não se acentuam os ditongos representados por e e oi, da sílaba tônica das palavras, dado que existe oscilação, em muitos casos, entre o fechamento e a abertura. Deu para perceber? Não vamos acentuar assembleia, nós acentuávamos o e e o oi. Não vamos tirar o nosso acento do e e do oi, porque existe oscilação entre o fechamento e a abertura. Ora, mas e nos 3 exemplos anteriores? Dá para voltar? Primeiro, mais para cima. Justificando. Olha aqui, base. Muito poucas palavras. Não? É acento agudo se aberto e circunflexo se fechado. Não era o critério da pronúncia que justificava as duas? Aqui, se nós pronunciávamos essa assembleia e lá eles assembleia,
teria que permanecer o nosso acento. Tirar o nosso por causa do deles. Isso é uma contradição. Ele está negando o que propôs. Teria que ficar o nosso, porque tirar, se a proposta é a duas pronúncias, ficam as duas grafias. Depois, do para. A questão do para é que a explicação é que o texto, o contexto, daria a explicação do significado de para. Então, vamos tirar o nosso acento do Brasil. Nós acentuávamos o verbo parar, o trânsito para, o carro para, tinha acento, o verbo. E a preposição para não tinha acento. Acento diferencial. Pois bem, tirar o nosso, porque achando que o sentido, o texto, dá para entender. Nada disso. A justiça para o novo acordo para São Paulo. O novo acordo para São Paulo pode não ser o acordo ortográfico, pode ser o acordo dos metalúrgicos, qualquer coisa assim. O acordo para São Paulo, você não sabe se é um acordo novo para São Paulo ou se São Paulo parou, greve e tudo mais. Quer dizer que o acento é diferencial e é importantíssimo para o sentido. Por que que um cabeçalho de um jornal assim estampado tem que ser lido todo o texto para chegar a saber qual que é o assunto? O cabeçalho teria que, por si só, já direcionar a interpretação. Por exemplo, o verbo pôr. O verbo pôr continua com acento e a preposição não. Por que tirar do para? Muito bem, emprega-se o hífen nos compostos, como o professor já esclareceu. A palavra composta é elementos que devem conservar a sua integridade prosódica e fonética. As palavras que se juntam com o hífen, elas mantêm a sua grafia e a sua pronúncia. Essa é a composição da palavra composta. Muito bem, a regra é, palavras compostas que têm o de, que é o conectivo, é o elemento de ligação, perdem o acento. As palavras compostas que têm elemento de ligação, seja qual for o elemento de ligação, por exemplo, ponto e vírgula, pé de moleque, mais que perfeito, tendo um elemento conectivo entre os dois sintagmas, perde-se o hífen. Muito bem. Então, quando contém elementos de ligação, cai o hífen. Assim, pôr do sol, perdeu o hífen. Capitão de mar e guerra, perdeu o hífen. Ponto e vírgula, por causa do e, perdeu e vírgula. Além disso, olha, pôr do sol, escrito dessa forma, é indistinto. Não se sabe se é o crepúsculo, é o quadro, o pôr do sol, é estático, ou é o pôr do sol. O pôr é dinâmico. Isso, numa poesia, tem uma alma diferente, tem uma sensibilidade. Só poeta dá para perceber que é muito diferente um pôr do sol com hífen e um pôr do sol sem hífen. Está claro que o composto perdeu o hífen quando tem elemento de ligação, qualquer que seja ele. Agora, esse é o maior absurdo.
se não se emprega o hífen nas locuções de qualquer tipo, salvo, vejam bem, não se emprega hífen em locuções de qualquer tipo. Pode ser o de, o e, o que, qualquer elemento de ligação que haja entre duas ou mais palavras, esse composto perde o hífen, que era um elemento muito importante. Mas, vejam bem, salvo algumas exceções consagradas pelo uso, como é o caso de. Então, vamos guardar, vamos decorar quais são, porque isso pode cair no vestibular. Eu aprendi a regra. Composto perde o hífen porque tem elemento no meio. Mas se for essas privilegiadas, que eu não sei por que elas são privilegiadas, água de colônia, pé de meia, cor de... Esses não tem mais. Mas, vejam bem, pé de moleque, esse docinho tão conhecido, perdeu. Mas o pé de meia, não. Por que será, hein? Pé de meia continua. E o pé de moleque, não. Qual a razão disso? Qual o critério desse redator para, num texto oficial, lançar uma coisa dessa? Então, pé de moleque não tem, mas pé de meia tem. Cor de vinho não tem, mas cor de rosa tem. O mais que perfeito tem o que no meio e tem hífen. Mas o ponto e vírgula perdeu o hífen. Água de colônia tem. E fim de semana não tem. Agora, vejam bem. Consagradas pelo uso. Ele citou essa meia dúzia de palavras. Água de colônia, pé de meia, cor de rosa, queima-roupa, mais que perfeito, e ao Deus dará, que hoje é nome de um romance português. Essas conservaram, baseado em quê? Qual o critério que elencou essa meia dúzia? Não tem explicação. E falar que essas palavras são consagradas pelo uso é uma aberração. Consagrada pelo uso é tudo que está no dicionário. Todo o nosso léxico, tudo que está no vocabulário, no nosso dicionário, é consagrado pelo uso. Tanto é que está no dicionário. Ele pode ter caído em desuso, mas já foi consagrado pelo uso. Então, é uma explicação absurda. Não, aliás, nem é explicação, não é jogado isso e... Agora, aquela lição anterior que diz que composto que tem conectivo perde o hífen. Mas, lá adiante, na outra base, porque o acordo é formado de 21 bases, cada base estuda um assunto. Nessa outra, provavelmente ele esqueceu a norma que deu anteriormente, que era para tirar o hífen dos compostos com D. Ele esqueceu e ele pôs assim, emprega-se o apóstrofo, aí falando de outro assunto, ele está falando do apóstrofo, para assinalar no interior de certos compostos a elisão da preposição de. O apóstrofo se usa para elidir com a outra. Mas e o de que está nele? Não contraria a regra que tem elemento de ligação, perde o hífen? Não, então, estrela d'alva vai ter hífen e o pé de moleque perdeu o hífen. É uma contradição. Dá uma norma e depois outra que nega o que se ensinou antes. Como faz o professor para explicar isso? Essa da comissão de lexiologia era para não ter
o hífen. Hoje eles corrigiram, fiquei sabendo que o professor Bechara se redimiu e incluiu esses casos porque um gramático que propôs que Maria vai com as outras, não tinha acento, segundo o acordo. Maria vai com as outras porque Maria vai com as outras. Então, nem a primeira Maria, nem a outra, não havia hífen. Aí, a Comissão de Lexiologia da Academia Brasileira de Letras se retratou e pôs, não, vamos deixar o composto com hífen. Maria vai com as outras, porque aí tem o com, que faz a ligação, então vai com hífen o composto, e o outro é verbo, vai com as outras, verbo e os adjuntos. Quer dizer, eles modificaram isso. Bom, aprendido que a lição, que os compostos com conectivo perdem o hífen, mas não perdem se forem botânicos, designarem espécies botânicas ou zoológicas. Então, sendo planta ou animal, estejam ou não ligadas por hífen, por preposição ou qualquer outro elemento, passam a ter o hífen. Confesso que desde que eu acompanhei a história do acordo, desde 85, eu fui contra em vários aspectos, como eu já expliquei anteriormente, a parte formal e a parte de conteúdo. Conteúdo, não consegui entender a necessidade, porque uma reforma se faz para melhorar o que não está bom. Por algum motivo, não vi necessidade de dupla grafia, não vi, se já estavam as duas grafias, que continuassem as duas grafias. Quer dizer, por que juntar num que é o resultado de dois? Que se fizesse, que se continuassem os dois. Eu fui contra por vários motivos. Pelo aspecto político, pelo aspecto histórico, pela forma e pelo conteúdo. E pelo resultado desastroso dentro da educação, dentro da escola e para o professor. Isso causou um caos na época e hoje eu sinto que também está muito difícil, tanto é que essa parte está sendo relegada, a gramática está sendo passada para segundo plano. Antes, dava-se muita importância à perfeição do texto, não é? A comunicação em nível de acadêmico, diplomatas falando português correto, e havia uma valorização da língua como patrimônio, como expressão de nacionalidade. Eu vejo a língua como expressão da nacionalidade. Então, isso tem que ser mantido, tem que ser conservado. Aspecto formal, aspecto da redação do texto foi desastroso, o conteúdo, como vocês viram, os paradoxos, as contradições, isso também foi desastroso, e por isso eu me manifestei desde o início, e vários colegas universitários, autores, se manifestaram contra. Então, eu continuo na minha posição inicial, eu sou contra a implantação e vou lutar para a revogação, para bem do ensino e da integridade da língua como expressão de nacionalidade. É o português acadêmico que me importa, eu defendo o português na sua vertente padrão, como expressão da nacionalidade, como fazem os países mais desenvolvidos.